Você já sentiu que o seu destino estava batendo a porta, mas você estava apavorado demais para abrir? A história de Jonas é conhecida pelo grande peixe, mas a verdade é que o monstro real não estava no mar, e sim dentro do peito de um homem em crise. Jonas não era um super Harry destemido, ele era um homem comum, que recebeu uma missão suicida. E a Nínive. Naquela época, Nínive era a capital do Império Assírio, um lugar famoso por sua crueldade extrema. Imagine ser enviado sozinho para pregar paz, no meio de um exército inimigo sanguinário. A reação de Jonas foi imediata, mas não foi de obediência. El-Karu, ele foi para o porto de Jope e comprou uma passagem para Tarsis, o ponto mais distante do mapa conhecido, na direção oposta ao que Deus havia pedido. Ele achou que poderia colocar um oceano de distância entre ele e a voz do Criador. Mas o mar tem dono. Enquanto o navio de Jonas cortava as águas, uma tempestade sobrenatural começou a despedaçar a embarcação. Marinheiros experientes, acostumados com o perigo, entraram em pânico e começaram a clamar aos seus deuses. E onde estava o profeta? No porão, dormindo um sono de exaustão emocional. Quando o capitão o acorda, a verdade vem à tona. Jonas confessa: "Eu sou hebreu e temo ao Deus que fez o mar e a terra." Perceba a ironia. Ele dizia temer ao Deus que criou o mar, enquanto tentava usar o próprio mar para fugir dele. Jonas sabia que a tempestade tinha um nome. Era sua própria desobediência. Em um ato que mistura desespero e um pingo de coragem, ele pede para ser jogado ao mar. Ele preferia morrer no abismo a cumprir o seu propósito. No momento em que seu corpo atingiu a água, a Bíblia diz que o mar se aquietou instantaneamente, deixando os marinheiros em um silêncio aterrorizante. Jonas afundou. Ele sentiu as algas se enrolarem em sua cabeça e a pressão da água esmagar seus pulmões. Mas ele não morreu. Um grande peixe, enviado estrategicamente, o engoliu. Esqueça as ilustrações infantis e coloridas. Imagine a realidade. A escuridão absoluta, o cheiro sufocante de decomposição, o movimento ácido do estômago de uma fera marinha. Jonas estava vivo, mas estava enterrado no fundo do oceano. Foram 3 dias de isolamento total. Foi ali, naquele casulo de carne e escamas, que o orgulho de Jonas finalmente quebrou. Ele orou. Ele não pediu para ser salvo, ele apenas reconheceu que a salvação pertencia a Deus. Jonas entendeu que o fundo do poço é, muitas vezes, o único lugar onde paramos de olhar para os lados e começamos a olhar para cima. No 3º dia, o peixe o vomitou na praia. Ele estava pálido, encharcado de suco gástrico, mas finalmente estava pronto para caminhar. Jonas atravessou o deserto e chegou a Nínive. Ele pregou a mensagem mais curta e direta da história. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o impensável aconteceu. Do rei ao mais simples servo, a cidade inteira se arrependeu. Eles jejuaram e clamaram por misericórdia, e Deus, em sua graça, os poupou. Mas aqui está a reviravolta. Jonas ficou furioso. Ele se sentou no alto de uma colina, emburrado, esperando o fogo cair. Ele confessou que fugiu porque sabia que Deus era bom demais, e ele não achava que aquelas pessoas mereciam perdão. Deus então fez crescer uma planta para lhe dar sombra, e depois enviou um verme para matá-la. Quando Jonas chorou pela planta, Deus lhe deu o xeque-mate. Você tem pena de uma planta que nasceu ontem, mas quer que eu não tenha compaixão de uma cidade com mais de 120 mil pessoas? A história de Jonas termina de forma abrupta, com uma pergunta de Deus que fica ecoando no ar. O livro não nos diz se Jonas mudou de ideia ou se continuou amargurado. Por quê? Porque Jonas é um espelho para nós. Quantas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades? Quantas vezes ficamos com raiva quando o inimigo recebe uma oportunidade que achamos que ele não merece? A jornada de Jonas nos ensina que não existe lugar
longe o suficiente para se esconder de Deus. E que o peixe na nossa vida, menos aquela situação difícil e claustrofóbica, menos nem sempre vem para nos destruir. Às vezes, ele vem apenas para nos levar de volta ao caminho que nunca deveríamos ter abandonado. A pergunta que fica para você hoje é: de que você está fugindo? E qual é o Nínive que Deus está chamando você para enfrentar?